Fala galera, como vão vocês? Todos bem? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E pessoal, a gente segue na nossa maratona aí de língua portuguesa. Dessa vez, hoje com a aula de número 16, falaremos de próclise, mesóclise e ênclise, tudo bem? Colocação pronominal, ou para colocar em outro termo, a gente chama de colocação pronominal. Certo? Pessoal, caso você queira aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Eu recomendo que você assista a aula do professor Noslen sobre colocação pronominal. Uma aula aí de 16 minutos. Essa aula será uma aula mais breve, provavelmente a gente finaliza ela aí na faixa dos 30, 40 minutos, tudo bem? Mas caso você queira aprofundar, queira um especialista, muito mais carisma discutindo esse assunto, aí você vem aqui checar a aula do professor Noslen. O que a gente vai fazer aqui é um overview só para que respondamos as questões, só para que a gente responda as questões, tá? Então, pessoal, o que é colocação pronominal? É o uso do pronome oblíquo junto ao verbo. Trocando em miúdos, nós temos os pronomes pessoais, que eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto, ou pronomes pessoais oblíquos, e dentro dos oblíquos nós temos os oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Então, quando eu disser oblíquo, eu posso estar me referindo tanto a um oblíquo átono como um tônico. Então, pessoal, a colocação pronominal será a posição desses carinhas aqui próximo do verbo, junto ao verbo, tudo bem? Por exemplo, aqui nós temos o pronome oblíquo me, tá certo? Um pronome oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo átono, me, tá certo? E qual a forma correta? Isso na grafia, tá? Na oralidade, pessoal, na língua falada, nós temos mais liberdade de pronunciarmos as coisas à nossa maneira. É uma liberdade que é dada. Agora, um documento que a gente vai redigir, um relatório, esse documento, esse relatório, ele precisa estar de acordo com as normas cultas vigentes da língua portuguesa. Daí nós estudamos para falar, você falar, meu amor, me abraça, você falar, meu amor, me beija, isso aqui, meu amor, eu te amo, isso aqui não tem problema nenhum, certo? No começo da frase, você colocar aqui o pronome. Mas, se você está escrevendo, você não pode dizer me abraça. Você precisa dizer abrace-me, ok? Abrace-me, abraça-me, abraça-me, beije-me, amo-te, tá certo? Caso a gente vá escrever essas três sentenças de acordo com a norma culta, é incorreto você dizer te amo, certo? Seria amo-te, a forma correta. Então, essa posição aí, se o pronome vem antes, que caracteriza a próclise, ou se o pronome vem depois, que caracteriza a ênclise, tá? É justamente o que a gente vai discutir durante essa aula. O IDIB cobra questões de colocação pronominal e a gente precisa estar preparado. Tudo bem, pessoal? Então, dando seguimento aqui, quanto à classificação desse pronome oblíquo átono no que diz respeito à sua posição. Se o pronome está antes do verbo, eu vou chamar isso de próclise, tá? Se o pronome está no meio do verbo, eu vou chamar isso de mesóclise, e caso ele esteja depois do verbo ou após o verbo, eu vou chamar isso de ênclise. Entendido? Não tem segredo, pessoal, nós resolveremos 10 questões aqui de colocação pronominal. Vocês verão que é bem tranquilo, uma vez que a gente saiba essas regras que estudaremos aqui agora. Então, cada caso, há casos, pessoal, que é obrigatório a próclise, há casos que é facultativo a próclise, há casos, e a mesma coisa vale para a ênclise e para a mesóclise, tá? Há momentos em que eu terei que necessariamente usar a ênclise, há momentos em que eu terei de necessariamente usar a mesóclise caso eu queira estar de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então vamos falar primeiro dos casos de próclise. Pessoal, quando nós falamos de próclise, estamos falando do pronome oblíquo antes do verbo, tudo bem? Antes do verbo, é importante fazer esse registro. Mesóclise no meio e, no caso da ênclise, é depois. Mas quando, obrigatoriamente, eu terei que ter próclise, isto é, quando, obrigatoriamente, o pronome terá de estar antes do verbo. Isso será obrigatório quando eu tiver aqueles chamados fatores de próclise.
Tudo bem? Nesse caso, nós analisaremos alguns fatores de próclise. Por exemplo, advérbios são fatores de próclise, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. E eu vou passar aqui com vocês, pessoal, cada um desses casos e trazer exemplos. Então, na aula 15, essa aqui é a aula de número 16, na aula 15 nós vimos os advérbios. Eles podem ser de lugar, de tempo, tá? De modo, de afirmação. E palavras negativas como nada, nunca, ninguém, tá certo? Ninguém é um pronome indefinido, né? Mas advérbios e palavras negativas, elas constituirão fatores de próclise. Então, vamos checar esse exemplo. É correto eu dizer nada faz-me querer sair dessa cama? Não é correto dizer isso, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse caso eu tenho a palavra nada aqui operando como um fator de próclise. E o fator de próclise ele é também chamado de fator atrativo ou fator de atração. Ou seja, vai puxar o fator de próclise, tá? Isso é o fator de próclise. O fator de próclise vai puxar para próximo de si o pronome oblíquo. Então, nesse caso, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, eu não posso dizer nada faz-me querer sair dessa cama. Eu preciso dizer, nada me faz querer sair dessa cama. Por quê? Porque aqui eu tenho um fator atrativo, um fator de próclise. Mesma coisa no segundo caso, não se trata de nenhuma novidade. Eu deixei em destaque aqui, pessoal, em laranja, o verbo, em azul o pronome e em vermelho o fator de próclise ou fator atrativo. Então, nesse caso aqui, não se trata de nenhuma novidade. Aqui eu tenho o advérbio de negação, que vai atrair o pronome para próximo de si, e em seguida eu tenho o verbo. No terceiro caso, sempre é um advérbio também, tá? Ela sempre me disse a verdade. Nada mais óbvio, né, pessoal? Mulheres não mentem. Então, ela sempre me disse a verdade. A mentira é coisa de homem, isso aí, as mulheres são sempre sinceras. Então, o que acontece, pessoal? Ela sempre me disse a verdade. Nesse caso, eu tenho aqui o pronome oblíquo átono atraído para junto do advérbio de frequência, sempre, tudo bem? Ele operando aqui como um fator de próclise. Esse é o primeiro caso, advérbios ou palavras negativas. Isso aqui a gente precisa decorar. Sabe por quê? Porque quando a gente vir a situação em que eu tenho um pronome e eu preciso posicionar esse pronome junto ao verbo, se tem ali um advérbio ou uma palavra negativa, a gente já vai deixar esse cara juntinho desse advérbio ou dessa palavra negativa. Entendido? Já quanto aos pronomes... Quanto aos pronomes relativos, vai acontecer a mesma coisa, tá? A aluna que, esse que aqui é um pronome relativo que retoma o substantivo aluna. Então, a aluna a qual me mostrou a tarefa semana passada não veio hoje. Então, a aluna que me mostrou a tarefa semana passada não veio hoje. Pronomes indefinidos. Exemplos de pronomes indefinidos aqui, tá? Ninguém, nenhum, algum, todos. Então, sempre que eu tiver pronome oblíquo átono para ser posicionado junto ao verbo e tem nesse contexto imediato um pronome indefinido, vai ficar junto daquele pronome indefinido, pois é fator de próclise ou fator atrativo. Todos se comoveram com o falecimento dele. Nesse caso, eu tenho o pronome junto do... Isso, nós temos o pronome oblíquo átono junto do pronome indefinido. Outro caso de fator atrativo. Eu vou deixar esse documento disponível para download, você pode checar esses exemplos com mais detalhes. Mas vai funcionar, olha só, eu expliquei um caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos. Tá? Eu expliquei 3 casos, na verdade. Eu expliquei 3 casos e vou deixar outros 3 casos restantes aqui, para que você analise, mas não tem segredo. É a mesma coisa dos daqui de cima. Se o advérbio ou a palavra negativa funcionam como fator de próclise, como fator atrativo, assim funcionarão pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, preposição seguida de gerúndio. Esse aqui vale a gente comentar, tá?
Por exemplo, em se tratando. Aqui eu tenho uma preposição, a preposição em, e tratando o verbo no gerúndio. Se eu tenho preposição seguida de gerúndio, obrigatoriamente eu terei de ter uma próclise, tá certo? O pronome oblíquo ele terá de ser colocado antes do verbo. Conjunção subordinativa. No caso de conjunções subordinativas, pessoal, esse pronome ele vai vir antes do verbo, caso de próclise, tá? As conjunções subordinativas são também fatores atrativos. Discutido a próclise, nós falaremos um pouco agora da mesóclise, tudo bem? A mesóclise é quando o pronome oblíquo vai vir no meio do verbo. E em que situação obrigatoriamente ocorrerá mesóclise? Pessoal, aqui eu coloquei pode aplicar, mas na verdade aplica-se. Aplica-se quando o verbo está flexionado no futuro do pretérito. Então, um exemplo de verbo no futuro do pretérito por exemplo, seria eu dizer: sua visita lhe faria muito bem. Isso é como a gente normalmente fala, certo, pessoal? Nossa, o garoto poderia ir ao cinema. Isso é futuro do pretérito. Porém, se eu estou falando de colocação pronominal, de acordo com o rigor da norma culta, não é incorreto eu dizer, por exemplo, que sua visita lhe faria bem. É incorreto eu dizer isso. De acordo com a norma culta, eu tenho de dizer: sua visita far-lhe-ia muito bem. Veja que curioso, tá? E eu vou mostrar, eu vou aproveitar o contexto, e vou mostrar o presidente, ou o presidente interino na época, Michel Temer, tá? Depois que a Dilma foi deposta, foi empinchada, ele assumiu, e no discurso de posse dos ministros, ele solta uma mesóclise. Então, olha a mesóclise do Temer aí. Dá uma assistida nesse vídeo. Deixa eu só abrir o programa aqui e aumentar o áudio. Beleza? Quando menos fosse, sê-lo-ia. Então nós temos um caso aí, pessoal, em que o Michel Temer usou uma mesóclise, tá? Aqui nós temos o pronome oblíquo. Na verdade, o pronome oblíquo seria o, mas como o verbo ser termina com R, é necessário colocar o L, tá? E o que ele fez? Ele, por se tratar do futuro do pretérito, o pronome oblíquo veio parar no meio do verbo, tá bem? É um exemplo interessante aí para que ajude você a ancorar, ajude você a memorizar, que quando está no meio do verbo é mesóclise. É só você lembrar da mesóclise do Temer. E a Folha de São Paulo, isso aqui é um vídeo da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo não perde oportunidade de fazer crítica, né? E eles criticam bastante aí, falam, poxa, o Temer fica usando os pronomes, mas o discurso dele varia bastante no que diz respeito ao nível de formalidade e etc. A crítica segue. Mas, avançando, pessoal, se nós temos futuro do pretérito e nós temos ali também um pronome oblíquo, esse pronome oblíquo virá para o meio do verbo, tá? Se o verbo está flexionado no futuro do pretérito, de acordo com a norma culta. Tem caído em desuso? Tem. Tem muito jornal, etc., que não obedece a essa regra? Tem. Por quê? Porque a gente já chega a beirar um arcadismo, tá certo? Um gongorismo. Só para ver se eu não estou falando bobagem aqui, gongorismo. Se eu não me engano, essa palavra é isso mesmo. É aquele estilo literário arcaico, antigo, tá? Do século XVII, século XVIII, olha só. Seria uma extravagância, um exagero nas comparações. Sem chance, tá? Sem chance de a gente estar usando isso aqui com recorrência. Sobretudo na linguagem falada, na oralidade, né? No dia a dia. Anyways, pessoal, outro caso que vai caracterizar obrigatoriedade de mesóclise é quando nós temos verbos no futuro que tem junto o pronome oblíquo, tá? Então, aqui nós temos o futuro do pretérito.
Mas aqui abaixo nós já temos o futuro simplesmente. De acordo com a norma culta, o correto seria dizer: a prova realizar-se-á amanhã. Mas o que a gente fala, pessoal? A prova será amanhã. A gente usa aí a prova será realizada amanhã. É o que a gente costuma dizer. Será realizada, fazendo uso de uma locução verbal em lugar da mesóclise, tá? E aqui, outro exemplo que eu trouxe é far-lhe-ei uma proposta irrecusável. O normal que nós falaríamos seria: farei uma proposta irrecusável. Farei a ele uma proposta irrecusável. Mas, de acordo com a norma culta, a forma correta de se escrever é far-lhe-ei uma proposta irrecusável. Esse é o caso da mesóclise. E vamos para o último caso, que é o caso da ênclise, tá? Ênclise, pessoal, é quando o pronome ele está ao final do verbo, está após o verbo, na verdade. E há alguns casos que é facultativo, por exemplo, eu posso ter ênclise ou eu posso ter próclise, são casos facultativos. Mas há casos em que obrigatoriamente eu preciso ter ênclise. Veja bem, se eu não posso começar, de acordo com a norma culta, uma frase ou uma oração com uma oração, na verdade. Se eu não posso começar uma oração com o pronome no começo, necessariamente esse será um caso de ênclise. Por quê? Porque o pronome terá de vir para o final. Então, esse é o caso mais clássico de ênclise, tá? Nós falamos, no geral, é o quê? Me avisaram que eles chegariam tarde. Mas, de acordo com a norma culta, seria avisaram-me. Outro caso obrigatório de ênclise: infinitivo pessoal regido da preposição a. Então veja só, naquele instante os dois passaram a odiar-se. É incorreto eu dizer, por exemplo, a partir daquele instante os dois passaram a se odiar. Não procede. Não procede, tá? De acordo com a norma culta, se eu tenho verbo no infinitivo pessoal, que é essa flexão aqui, tá certo? Regido pela preposição a, que está aqui antes, o pronome vai vir para o final. Caso de ênclise. É aplicada quando o verbo estiver no gerúndio. Então, eu não posso falar, por exemplo, não quis saber o que aconteceu, se fazendo de despreocupada. O correto é dizer fazendo-se. Eu coloquei aqui a marca do gerúndio, tá? O gerúndio está destacado aí. E tendo gerúndio, a gente vai usar ênclise. E por último caso, o último caso é aplicado quando houver vírgula ou pontuação. Pessoal, se eu tenho uma vírgula ou pontuação, eu estou iniciando uma nova oração, tá certo? Na situação de eu estar iniciando uma nova oração, haverá, assim como não posso utilizar no início da oração a próclise, isto é, o pronome antes do verbo, a mesma coisa é válida quando eu tenho uma vírgula ou uma pontuação, porque é como se você estivesse interrompendo, você parou ali e vai começar uma nova frase. Então não posso dizer me mudo no mesmo instante, por exemplo. Seria mudo-me. Se passar em um bom concurso em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. Entendido? Esse é o caso da ênclise. E, pessoal, é isso. Agora, o que a gente vai fazer? Isso mesmo, a gente vai resolver umas questõezinhas. Beleza? Então, vamos para o jogo, pessoal. Vamos começar. Eu vou começar aqui resolvendo. Eu já deixei registrado aqui para que você acesse a aula do professor Noslen. Eu deixei separado aqui duas questões do IDIB sobre colocação pronominal. Então, políticos se preparam para combater fake news. Ao analisar a colocação pronominal do pronome se na oração destacada, pode-se afirmar que ocorreu a próclise por exigência do sujeito políticos. Pessoal, o sujeito ele não é fator atrativo de próclise, não existe isso. Ocorreu a ênclise por exigência do verbo. Exigência do verbo não procede. O verbo não exige ênclise, nada, tá? O que exige ênclise ou próclise são apesar que nós temos o caso do infinitivo pessoal regido pela preposição a,
que o verbo sim vai ter uma influência na posição do pronome. Mas de modo geral, isso é definido pelas palavras ali do entorno, etc. Vamos seguir analisando as alternativas. Ocorre mesóclise por exigência do sujeito da oração. Não procede. Ocorre a próclise de modo facultativo. Essa é a verdade, pessoal. Nesse caso aqui, nós temos uma ênclise, tá? Nós temos políticos se preparam para combater fake news. Pessoal, qual é o verbo aqui? O verbo é preparam. Eles se preparam. Eu poderia tanto dizer políticos se preparam, como poderia dizer políticos preparam-se. Então, a próclise que ocorre nesse caso, ela é facultativa, sim senhor. Ocorreu a próclise devido à exigência do pronome relativo. Nós não temos pronome relativo no entorno aqui, ainda que pronome relativo seja fator atrativo de próclise. Segundo caso, o INCA oferece tratamento aos homens com mais de 65 anos. Ao retomar esta oração, a colocação pronominal somente estará correta em... Agora, pessoal, eu quero fazer um destaque aqui para o seguinte. Quando a gente volta para essa tabela, nós temos os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. E é importante nos atentarmos que o pronome lhe, ele pode exercer uma função de objeto indireto. Eita, olha os nomes feios começando a surgir aí, tá? Os nomes lá da análise sintática. Por exemplo, o ele não pode funcionar como um objeto indireto, mas o lhe já pode. Eu vou mostrar um exemplo para vocês nessa questão aqui, a segunda questão, o concurso lá da Prefeitura de Planaltina, tá? Que o IDIB fez, colocou uma questão sobre colocação pronominal. Então vamos lá. Ao retomar essa oração, a colocação pronominal somente estará correta em... Aí vamos ver o que diz. O INCA oferece tratamento aos homens. Aos homens é o quê? Aos homens, eles. O INCA oferece tratamento a eles, que são os homens com mais de 65 anos de idade. Então, o INCA os oferece tratamento, não é os oferece tratamento, tá, pessoal? Porque o os aqui, ele não pode funcionar como objeto indireto. E nesse caso aqui, o verbo oferecer, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, oferece tratamento a quem? Aos homens. Então, nós estamos analisando essa última parte aqui, que é regida por preposição. A preposição a alguém. Então, não é o INCA os oferece tratamento, tá? Não procede. Eu disse para vocês que o lhe, ele pode funcionar sim como objeto indireto. Então, o INCA lhes oferece tratamento. Esse aqui é o nosso gabarito, tudo bem? Oferece-lhes, oferece a eles, traduzindo, oferece-lhes, tudo bem? Essa é a questão. Pessoal, essa é uma questão da gente fazer uma, duas vezes, tá? Vou deixar o link para esse caderno aí na descrição. Você vem, checa o comentário dos colegas aqui, tá? Os colegas fazem comentários interessantes, contribuições relevantes, mas não pode ser os, porque os não funciona como objeto direto, como objeto indireto, perdão. Agora já o lhe funciona sim como objeto indireto. Porque quem oferece alguma coisa, no caso tratamento, a alguém. O INCA oferece-lhe, não é oferece-lhe, oferece-lhes, ok? E eu teria uma redundância aqui. Oferece-lhes aos homens com mais de 65 anos. Não procede. O INCA lhes oferece aos homens. Sem chance também, primeiro que esse lhe deveria estar no plural, e aqui eu teria uma redundância. Dizer oferece-lhes aos homens é dizer que eu estou oferecendo duas vezes. Seria uma redundância aí, tá? Nosso gabarito, letra B. Pessoal, respondemos duas questões aqui. O objetivo é responder 10 questões e nós passaremos agora para as 8 restantes, tá? Aquelas duas são do IDIB, essas outras aqui são também questões de colocação pronominal, porém de bancas diversas, outras bancas. Então vamos lá. Assinale a opção em que há erro de uso
ou colocação do pronome da palavra entre aspas. Novamente, assinale a oração em que há erro de uso ou colocação do pronome da palavra entre aspas. Ao despedir deles, não nos... A gente está procurando detalhe, tá, pessoal? Muitas vezes a gente vem tão assim no ritmo, procurando a alternativa correta, que vem um enunciado novo, diz pra gente que quer a alternativa incorreta e a gente, por inércia, passa batido, tá? Mas, detalhe, assinale a oração em que há erro de colocação do pronome. Então, vamos lá. Ao despedir deles, não nos demos conta. Olha só, nesse caso, o pronome oblíquo nos, ele está sendo atraído pelo advérbio de negação não, que é uma palavra também, que além de ser um advérbio de negação, uma palavra negativa, tá? Palavra negativa fica bem mais simples que advérbio de negação. Então, esse pronome, eu não posso dizer não demos-nos conta. Eu preciso dizer não nos demos conta por causa do não aqui. A colocação pronominal está certinha. A encomenda entregarei-a sem demora. Pessoal, nesse caso aqui eu tenho verbo no futuro. Se eu tenho verbo no futuro, vai caracterizar mesóclise, tá? Olha que da hora. Se eu tenho verbo no futuro, vai caracterizar mesóclise. Então não é entregarei-a, seria entregar-lhe-ei. Melhor, seria entregá-la-ei, tá bem? A encomenda, entregá-la-ei sem demora, caso o clima permita. Então, nessa alternativa, nós temos sim um erro de uso ou colocação do pronome. É quando a pessoa tenta falar bonito, quando a pessoa tenta falar bonito, mas ainda assim erra, tá? O correto seria entregá-la-ei. A encomenda, entregá-la-ei sem demora, caso o clima permita. Esse aqui é o nosso gabarito, mas antes de marcar, a gente vai analisar as demais, vendo se está tudo certinho. Não estavam preparados para deixar Roma. Deixá-la seria quase morrer. Por exemplo, eu poderia dizer a deixar? Não, não poderia dizer a deixar seria quase morrer. Porque nesse caso eu estaria iniciando uma oração com um pronome oblíquo átono. O que não pode. É um caso de ênclise obrigatória. O pronome vai ter de vir depois do verbo. A colocação pronominal está certinha. Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido mais pacífica, quem poderia recriminá-los, tá? Quem poderia recriminar eles? Quem poderia recriminá-los? Está certinho, conforme suspeitávamos, o nosso gabarito é a letra B. Vamos responder mais 6, tá, pessoal? Para fechar as nossas 10. Vamos lá. Já respondemos 2 lá, 3 com essa, restam mais 7, portanto. Seguindo. No que se refere à colocação pronominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, se encantou com a música nova. Isso aqui tá certo, pessoal? Não tá certo, tá? Tá certo para a oralidade, para a língua falada. Mas para as normas cultas da língua portuguesa, o correto seria dizer encantou-se. Encantou-se com a música nova. Porque jamais eu posso começar uma oração com um pronome oblíquo átono. É um caso obrigatório de, nesse caso, ênclise, tá? Tem que vir depois do verbo. Então, o 1 está errado. O 1 não é verdadeiro, o 1 não é verdadeiro, e a gente segue. Eu machuquei-me no jogo. Machuquei-me no jogo. Pessoal, esse eu aqui que causa estranhamento, né? Causa um pouco de estranhamento. Se aparecesse pra gente, por exemplo, machuquei-me no jogo, a gente diria, poxa, tá certo, machuquei-me no jogo faz sentido. Mas esse eu aqui dá uma ideia de redundância, né? Eu machuquei-me no jogo. O que acontece é que, se eu tivesse dito machuquei-me no jogo, esse e continuaria aqui. É o chamado sujeito elíptico, ou sujeito desinencial, ou ainda sujeito implícito. Ó pra você ver, pessoal, que nome feio, tá? Mas o que acontece? A2 está certinho. Esse eu, a gente poderia omitir ele e dizer apenas o seguinte, machuquei-me no jogo. Estaria tudo bem. Mas nesse caso que ele está explícito, o que não prejudica a correção gramatical. A 2 está correta. Quem não tem a 2? A C, tá bem? Vamos analisar a 3 agora. Diga-me seu nome. Pessoal, qual é o correto? É me diga o seu nome ou diga-me o seu nome? O correto é diga-me seu nome. E por quê? Porque eu não posso começar uma oração com um pronome oblíquo átono. Belezinha?
Então, 2 e 3 estão corretas, o nosso gabarito é letra E de elefante. Tocando para frente, terceira questão. Considerando-se a colocação pronominal, marca C para as alternativas certas, E para as alternativas erradas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. As crianças contentarão-se. Pessoal, se eu tenho futuro, falou futuro, inclusive eu vou pôr até um vermelhão aqui, tá? Colocar um vermelho forte aqui, destacado, para lembrar que falou em futuro, suspeita que é próclise. Falou em futuro, suspeita que é próclise. Eu vou colocar isso em caixa alta. Falou em futuro. Opa, falou em futuro. Suspeite que é próclise. Que é próclise. Próclise não, ênclise, tá? Melhor, mesóclise. Mesóclise, é mesóclise. Tá? Então, qual o correto aqui? Isso aqui está errado. Tá? Essa primeira está errada, porque não é, eu não digo as crianças contentarão-se. Eu digo as crianças contentar-se-ão. As crianças contentar-se-ão com estes doces, portanto, eu já corto quem diz que ela está certa. Sempre me disseram que eu conseguiria uma vaga. Sempre é um advérbio de tempo, ele é fator de próclise, ele atrai o pronome para próximo de si, portanto, a colocação pronominal está certinha. Eu não posso dizer sempre disseram-me. Eu preciso dizer sempre me disseram, gabarito letra C para essa aqui. Gabarito letra C não. A número 2 está correta. Portanto, a gente já corta quem diz que ela está errada. Como te ferem? Esse como aqui, pessoal, é uma conjunção, certo? Conjunção, na verdade, esse pode ser tanto um pronome, eu acho que isso pode ser um pronome adjetivo, como te ferem, ou é um advérbio, porque intensifica a ideia como te ferem, meio que expressão de surpresa. Pessoal, o resultado, eu resolvi essa questão aqui, quando resolvi, por essa parte de... Onde está? Conjunções. Aqui, ó. Conjunção subordinativa, embora, conforme, tá? Como, ele é uma conjunção subordinativa também. E vai ser fator de próclise, vai atrair o pronome para frente do verbo. Vai atrair o pronome para próximo de si aqui. Portanto, como te ferem está certinho. Aquela que diz que as 2 e a 3 estão corretas é a letra B, portanto é o nosso gabarito. E aqui a gente tem um comentário do professor, você pode, eu vou rolar aqui, vou fazer a rolagem, e você pode, olha só, letra C, como diferem em orações iniciadas por palavra interrogativa ou exclamativa, deve-se usar o pronome procliticamente. Olha só, procliticamente, essa é uma palavra bonita para dizer que vai usar próclise, tá? Então, aqui eu tenho o começo de uma exclamação, de fato vai caracterizar a próclise. Seguindo para a quarta questão, a gente já está finalizando. Assinale a alternativa em que, entre parênteses, a reescrita do trecho destacado segue a norma padrão de emprego dos pronomes. Então, nascido em 2015, ele pode conhecer o próximo século. Temos algum fator de próclise aqui? Aqui está dizendo, novamente, assinale a alternativa em que, entre parênteses, a reescrita do trecho destacado segue a norma padrão. Então, eu vou mudar o que a questão está propondo é o seguinte. O que a questão diz para você é o seguinte, fala, ó, tá vendo esse trecho destacado em negrito? Eu vou mudar esse trecho destacado em negrito pelo que está dentro do parênteses. A gente pode fazer isso sem prejuízo da língua, é o que vai verificar. A gente vai marcar justamente aquela alternativa que eu posso fazer isso e não vai haver prejuízo. Então, nascido, ele pode conhecer o próximo século. Pessoal, conhecer, nesse caso, ele está funcionando como um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede objeto direto. E o lhe, ele é um pronome oblíquo átono que funciona como objeto indireto. Então, teria uma incompatibilidade aqui. O verbo pede um objeto direto, mas caso eu colocasse o pronome lhe, eu estaria fornecendo a esse verbo um objeto indireto. Não procede a letra A. Eu não posso fazer essa substituição. Se eu fizer essa substituição, eu não estarei seguindo a norma padrão de emprego dos pronomes.
Mas, se a medicina conseguir conquistar o envelhecimento e a morte, quem conquista? Nesse caso aqui, pessoal, novamente, ó, conquistar, quem conquista, conquista alguma coisa. O verbo conquistar pede objeto indireto. Objeto indireto não, pede objeto direto. E, nesse caso, a proposta de substituição que está sendo feita é pelo lhes. E eu já disse a você que o lhe ou lhes, ele funciona como objeto indireto. Então, nesse caso, não posso fazer a substituição também. Se as novas vidas se justificam pelo legado que deixamos aos outros. Olha só, pessoal, aqui sim, opa, coisa bonita. Vai vendo, pessoal. Quem deixa, deixa alguma coisa a alguém. Desse modo, nós temos nessa situação um verbo transitivo direto e indireto. Quem deixa, deixa alguma coisa. E essa alguma coisa é o quê? É o legado. A alguém. E quem é esse alguém? Outros. Então, olha só. Se as novas vidas se justificam pelo legado que lhes deixamos. Olha, casou bonitinho. Pelo legado que lhes deixamos. Então, veja, aqui ó, eu tenho a preposição a, tá certo? Pedida pelo verbo deixar, deixar a alguém, e o artigo os, aos outros. Então, eu tenho a fusão aqui. Portanto, nesse caso, sim, pede um objeto indireto, e esse lhes deixamos vai oferecer esse objeto indireto aí. É a situação em que nós podemos fazer a substituição sem prejuízo. Vamos confirmar nas demais. As páginas tantas, Rini cita um dos meus favoritos. O mesmo caso, tá, pessoal? Quem cita, cita alguma coisa. Quem quebra, quebra alguma coisa. Eu não posso substituir por lhe. A gente vai cortar e vai cortar. Nosso gabarito letra C, a gente já está finalizando. Restam só mais duas, contando com essa, tá? Vamos fechar. Considerando-se as normas de colocação pronominal, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Então, veja, pessoal, que eu não posso começar oração com pronome, tá certo? Pronome oblíquo, não posso. E nesse caso aqui, ó, letras B e C dizem que essa segunda oração pode começar com um me. Então já corto B e C de cara porque está dizendo que a segunda começa com esse me. Não pode. E aqui eu tenho quando. Quando é uma palavra interrogativa, tá certo? E na questão que nós resolvemos aqui acima, que fala como diferem, veja só o que o professor diz. O professor diz o seguinte: em orações iniciadas por palavra interrogativa ou exclamativa, deve-se usar o pronome com próclise ou procliticamente. Então, quantos lhe dá? É a mesma situação que nós temos aqui, ó. Quando se mudam, tá certo? Não é quando mudam. Se o quando, por ser uma palavra interrogativa, ele vai funcionar como um fator de próclise, isto é, vai atrair o pronome para próximo de si. Portanto, para frente do verbo, caracterizando a próclise. Nosso gabarito é letra D. Por quê, pessoal? Porque se eu coloco mudam-se, o pronome vai ficar lá depois do verbo, enquanto que ele tem que estar junto do quando, pois é fator atrativo. Nosso gabarito é letra D. Questão 6. A alternativa em que o pronome da expressão destacada pode ser colocado somente antes do verbo é: a alternativa em que o pronome da expressão destacada pode ser colocado somente antes do verbo é. Então vamos lá. Nós estamos procurando aquele caso em que a próclise não é facultativa, tá bem? Nós estamos, portanto, procurando o caso em que a próclise é obrigatória. Nesse caso aqui, ó, eu poderia dizer o mercado de trabalho se reconfigurou, ou eu poderia dizer o mercado de trabalho reconfigurou-se. Tudo bem? Reconfigurou-se. Beleza. Nesse caso, não é o nosso gabarito. Nós estamos procurando aquela que é obrigatória. O Brasil se assemelha ou o Brasil assemelha-se. O mercado de trabalho se transformou ou o mercado de trabalho transformou-se. Se o Brasil não se adaptar, eu posso dizer se o Brasil não adaptar-se? Não posso, porque aqui eu tenho não, que é uma palavra negativa,
formando o fator de próclise, tá? Esse aqui é o nosso gabarito, por quê? Porque se eu mudar, eu vou estar desobedecendo a regra dos pronomes aí, a colocação pronominal. Vou estar infringindo a norma culta no que diz respeito à colocação pronominal. O problema vai se agravar ou o problema vai agravar-se. Isso aí está certinho, nosso gabarito, a letra D. Pessoal, naquele outro caderno nós resolvemos quantas questões? Resolvemos 2. Aí, contando desse caderno, já resolvemos 6. Portanto, restam só mais 2 para que a gente complete as nossas 10 questões, que é o nosso objetivo. Analise as frases abaixo e, em seguida, assinale aquela em que é admissível a alteração na colocação do pronome oblíquo átomo destacado, tendo em vista as regras da língua culta vigente. Basicamente, está procurando aquela em que é facultativo o arranjo da colocação pronominal, certo? Então, nós vamos cortar, nesse caso, todas aquelas situações em que a colocação pronominal está travada, tá? Eu não posso mexer. Esse tipo de alternativa eu vou cortar e vou marcar justamente aquela que eu tenho a flexibilidade de mudar o pronome aí, tá certo? Que permita, em que seja admissível a alteração da colocação do pronome. Então, as fotos que se tiravam. Pessoal, esse aqui é um pronome relativo, tá? Eu posso substituir ele por as quais. Então, veja bem, as fotos as quais se tiravam, se ele é pronome relativo, ele caracteriza fator de próclise, fator atrativo. Portanto, eu não posso mudar esse C aqui, o que já descarta essa nossa alternativa. A mesma situação aqui para esse não. Esse não, ele é um advérbio de negação, uma palavra negativa, que seja, que atrai o si para perto de si, eu não posso mexer. A fotografia popularizou-se. Ok, a fotografia se popularizou. Esse é o nosso gabarito, eu posso mexer o pronome se para antes do verbo, caracterizando o próclise, ou deixar ele após o verbo aí, na ênclise em que ele já está. É o nosso gabarito, mas a gente vai confirmar com as demais. Eu poderia colocar, se lembram do quebra-vento dos carros? Não poderia, porque eu não posso começar a oração com o pronome oblíquo átomo. Já corta essa. Máquinas de escrever ainda. Pessoal, ainda é um advérbio de tempo, tá? Eu deixei até separado aqui em algum lugar. Olha só. Modo, tempo, advérbios, isso aqui é as notas de aula da aula, as notas de aula da aula 15, tá? Opa. Só um instante. Essa régua. Tá. Aí o que acontece? Sobre os advérbios, nós temos os advérbios de tempo e o ainda é um desses advérbios de tempo. Ele estava aqui agora há pouco, não sei para onde ele foi. Vou fazer uma busca aqui. Ainda. Opa. Aqui, ó. Eu estou no documento certo? Pessoal, perdi. Mas o advérbio, o ainda, ele é um advérbio, tá? Poxa vida, estava aqui agora há pouco. Aqui, ó. É porque eu tinha digitado e deletei. Depois, ainda. Aí está. Tá certo, pessoal? O advérbio ele é fator atrativo. Então, ele vai atrair o si para próximo de si, não pode ser a letra D, portanto, o gabarito é o nosso B, conforme suspeitávamos. E a nossa última questão. We are the champions, my friend. Vencemos, pessoal. Ao menos essas 10 questões, tá? Glória a Deus. Vamos tocar para frente. Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas abaixo. Ali, pessoal, ali é um advérbio de lugar. Tá vendo? Ó, aqui, antes, dentro, ali. Se é advérbio, vai ser fator atrativo do pronome, vai ser fator de próclise. Então, não é ali fala-se. Esse pronome ele não pode estar depois do verbo. Ele tem que estar antes do verbo para poder ficar junto do advérbio aqui, ó. Então, corta quem diz que é fala-se, tá? Outra coisa, ninguém. Ninguém é uma palavra negativa e, além de ser uma palavra negativa, é um pronome indefinido, conforme nós vimos aqui, ó, pronomes indefinidos, ninguém, nenhum, algum. Então, esse ninguém, ele vai puxar também o pronome para próximo de si, portanto, não é ninguém contou-lhe, é ninguém lhe contou. Nosso gabarito, letra A. Pessoal, vamos fazer um extra mile aí, caminhar um pouquinho, entregar mais do que aquilo que a gente foi pedido ou que a gente se propôs, para ter um senso de recompensa maior e uma preparação melhor. Vamos até as 10, tá? A gente chegou até a 8 aqui, por que a gente não vai chegar até a 10? Vamos lá. A próclise em
São pessoas que se encontram em 3 situações, se justifica por. Pessoal, esse que aqui é um pronome relativo. Como você sabe, Thales? Porque eu posso substituir ele por a qual ou as quais. Veja só, são pessoas as quais se encontram em 3 situações. Então, por que esse pronome ele precisa estar antes do verbo encontram? Por que ele tem que estar junto do que aqui? Porque o que é um pronome relativo, caracterizando fator de próclise. Ele acompanha um pronome relativo, tá? Nosso gabarito, letra E. 10ª questão. Com relação à colocação pronominal em alguns trechos do texto, marca C para os empregos certos e E para os errados. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então vamos lá. Quando, pessoal, nós vimos que é uma palavra que ela é interrogativa, tá? Mas a gente vai confirmar isso lá no 3º parágrafo. E o quando, deixa-me só ver bem aqui, advérbios de tempo. Advérbios de tempo. Imediatamente, de repente, logo, primeiro, quando. O quando, ele é um advérbio de tempo? Não, ele vai ser uma palavra interrogativa mesmo. Enfim, pessoal, quando se pediu uma dezena de teóricos? Ah, tá. Aí a gente vai julgar se essa colocação pronominal está certa ou está errada. 3º parágrafo. Vamos ver no 3º parágrafo. 1º, 2º, 3º. Vamos encontrar esse quando aqui. Vamos encontrar esse quando. Poxa vida, 3º parágrafo mesmo que diz aqui. Quando se pediu a dezena de teóricos? Dezena de... de fato, quando se pediu a uma dezena de teóricos... Pessoal, eu poderia dizer quando pediu-se. Quando pediu-se. Vamos deixar quieto e analisar a outra alternativa. Em nossa sociedade, valoriza-se... Olha só, aqui eu tenho uma vírgula, tá certo? Aqui eu tenho uma vírgula, eu não posso... Em nossa sociedade, se valoriza muito a riqueza. Em nossa sociedade, valoriza-se muito a riqueza. Portanto, a segunda proposição está correta. A gente vai cortar quem diz que ela está errada. Mas, de todo modo, a gente vai ter de dizer se essa primeira proposição aqui ela está certa ou está errada quanto à colocação pronominal. Pessoal, eu vou de letra C, tá certo? Como quando ele, de fato, no momento em que se pediu... pessoal, esse quando bem aqui ele vai ter papel de advérbio. Note, advérbio de tempo, sobretudo. Note que eu posso substituir esse quando pela expressão no momento em que, tá certo? Então, essa expressão no momento em que atribui circunstância de tempo ao verbo pediu. Portanto, esse quando aqui, ele é um advérbio e ele vai ser fator atrativo, sim, do pronome se. Portanto, as duas estão corretas. Está certo, está certo. Ô, glória! Beleza? Pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, manda esse vídeo para quem está estudando aí. Se foi relevante para você, espero que você tenha curtido, tá? E esse é o canal do Engenheiro Civil. Forte abraço, galera. Fiquem em paz. Até mais.